Agora, pessoal, eu queria chamar 2 militantes do MRT. Primeiro, Bruno Gilga, participante da Global Sumud Flotilha e trabalhador da USP. E Leandro Lanfredi, petroleiro e diretor do Sindipetro do Rio de Janeiro. Companheiras, companheiros, companheiras, eu não tenho como descrever a alegria e a satisfação enormes de estar aqui na presença de cada uma e cada um de vocês que veio aqui hoje, a esse ato, para fortalecer a luta anti-imperialista, para falar justamente sobre o centro dessa luta no mundo hoje, que é a luta do povo palestino. Nesse momento em que na Palestina, sob o falso nome de um cessar-fogo, o regime sionista, o Estado ilegítimo de Israel, não parou nenhum dia de massacrar e assassinar o povo palestino, com o apoio do imperialismo dos Estados Unidos, seja antes com Biden e os democratas, seja agora com o Trump e também das potências europeias. Acontece que, por outro lado, companheiras e companheiros, também não parou por nenhum único dia a luta incansável do povo palestino em defesa do seu direito de existir, contra o genocídio e por uma Palestina livre do rio ao mar. Muitas e muitos aqui talvez já conheçam a palavra sumud do árabe, que a gente costuma traduzir como resiliência. E que palavra poderia descrever melhor o povo palestino e a sua luta contra décadas de limpeza étnica por parte do sionismo e do imperialismo? E essa resiliência é justamente o que tem inspirado um movimento internacional de solidariedade que nos últimos meses alcançou um patamar inédito em décadas para qualquer movimento desse tipo em qualquer lugar do mundo. Por isso, para nós, trotskistas, foi um orgulho enorme poder ter participado agora da flotilha, junto com companheiras e companheiros como o Tiago Ávila e tantos outros aqui do Brasil, como a Greta Thunberg e tantas centenas, milhares de ativistas, que assim como milhões de pessoas no mundo inteiro, estão vendo nesse momento que a luta do povo palestino contra o genocídio, ela é o coração da luta de todos os povos oprimidos em todo o mundo contra o imperialismo. E companheiras, companheiros, quando o regime sionista tentou deter essa solidariedade com os drones bombardeando os nossos barcos, no dia seguinte não foi só a gente que estava dizendo que a gente ia seguir em frente. Era a classe trabalhadora de tantos lugares, e em particular da Itália, que estava dizendo que ia parar o país em solidariedade à Palestina e à nossa flotilha. E eles pararam mesmo, e pararam pela segunda vez, quando a gente foi preso, sequestrado, centenas de ativistas, que na cadeia fizemos greve de fome, fizemos tudo o que a gente podia para denunciar o genocídio, denunciar a fome e também denunciar as condições das presas e presos palestinos que estavam em condições incomparavelmente piores que as nossas, e gritar como a gente quer gritar aqui bem alto: liberdade já para todos os presos palestinos e todos os prisioneiros desse regime de ocupação. Eu quero aproveitar isso para saudar aqui a presença da Rede Internacional de Solidariedade com os Prisioneiros Palestinos, Samidum, e na pessoa da companheira Rawá, do companheiro Rabi, de tantos outros que estão aqui, a presença do Aljaniá, da Frente Palestina de São Paulo e de vários camaradas, ativistas e movimentos da luta em solidariedade à Palestina que estão presentes aqui hoje, porque a presença de vocês nos orgulha muito. Companheiras, companheiros, essas greves, elas mostram que a classe trabalhadora está percebendo
que as suas lutas contra a exploração capitalista, que as nossas lutas contra cada um dos ataques que a gente sofre, elas estão diretamente ligadas à luta contra o imperialismo e, nesse momento, acima de tudo, à luta pela libertação do povo palestino. E essa compreensão, ela aponta um caminho que é para a unidade entre os trabalhadores e os oprimidos dos países centrais e dos países periféricos. Uma unidade que já mostrou a sua força em muitos momentos, como no movimento contra a Guerra do Vietnã, mas que tem um potencial ainda maior, porque é um potencial revolucionário da unidade da classe trabalhadora e dos oprimidos em todo o mundo. E isso é um enorme ponto de apoio para a gente defender e avançar na batalha pelo único caminho que pode realmente levar essa luta a triunfar, que é a força da classe trabalhadora com total independência de classe e nenhuma confiança em nenhum governo burguês, em nenhuma estratégia de aliança com as burguesias, seja dos países árabes ou de qualquer outro lugar do mundo. Porque o papel das burguesias está se mostrando e se provando de novo e de novo a cada dia. A gente viu, inclusive, nesse mês, a ONU aprovando o plano do Trump para a Palestina, com o apoio de todos os governos da Europa, de todos os governos árabes, e também do governo da China, que muitos querem vender para a gente como uma alternativa ao imperialismo, mas que está aí mostrando o seu papel na Palestina, também se mantendo como o segundo maior parceiro comercial da China no mundo inteiro. Segundo maior parceiro comercial de Israel no mundo inteiro, perdão. E isso, companheiras e companheiros, a gente tem que dizer. A gente vê também aqui no Brasil, com o governo Lula, em meio a todo esse horror, dizendo que está rolando uma química enorme entre o seu governo e o governo do Trump, em meio ao genocídio, aumentando em 51% a exportação do petróleo brasileiro para Israel, para abastecer os tanques do sionismo. Por isso mesmo que para a gente é um orgulho enorme estar contribuindo na denúncia disso com o companheiro Leandro, como parte do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. É um enorme orgulho estar aqui presente. Também quero saudar especialmente cada companheiro petroleiro, petroleira que está aqui presente. Amanhã nós entramos em greve em defesa do nosso acordo coletivo. A nossa luta também é para que não seja enviada nenhuma gota de petróleo brasileiro para Israel. Não aceitamos que o petróleo brasileiro esteja servindo para matar crianças, idosos, mulheres, homens na Palestina. Nossa luta contra o envio de petróleo para Israel também se conecta à denúncia que o petróleo brasileiro é cada vez mais propriedade imperialista. E não à toa, para isso, estão avançando agora para a exploração da margem equatorial no Amazonas. Para quê? Para produzir mais aquecimento global, mais catástrofes, mais mudanças, mais crise no meio ambiente. Para quê? Para gerar lucro. Nossa classe, que tudo produz, pode parar tudo isso e pode ser parte de erguer a luta em todo mundo para contribuir por uma Palestina livre do rio ao mar. Viva a greve das petroleiras e dos petroleiros! Nenhuma gota de petróleo brasileiro para Israel. E companheiras e companheiros, para concluir, eu queria dizer que essa força social enorme que está se levantando no mundo inteiro, ela também tem um potencial ainda maior. Se ela confluir, e ela precisa confluir, com um programa de independência da classe trabalhadora e com as ideias e o programa do marxismo revolucionário, do socialismo. Porque esse é o único caminho que oferece uma perspectiva realista para essa luta realmente triunfar. Essas ideias que a burguesia quer nos convencer de que estão ultrapassadas, mas que estão mostrando toda a sua atualidade e vitalidade justamente na questão palestina. Porque para barrar o genocídio, para conquistar uma Palestina livre do rio ao mar, é preciso dizer, nós temos que dissolver o Estado sionista, porque ele é um Estado de ocupação colonial, e só pode ser um Estado de apartheid baseado na opressão racista. E nós queremos dissolver esse Estado. Não é para construir no lugar
uma outra teocracia capitalista de um outro tipo. É para construir um Estado onde trabalhadoras e trabalhadores possam conviver em total igualdade, independentemente de se sejam muçulmanos, judeus, cristãos, de qualquer outra religião ou de qualquer etnia. E companheiras, isso nunca vai vir das mãos nem da ONU, nem de nenhuma das burguesias árabes, nem de nenhuma direção burguesa. Isso só pode vir das mãos da classe trabalhadora de todo o chamado Oriente Médio e do mundo inteiro. E a gente sabe que, frente à cumplicidade das burguesias árabes com o colonialismo, com o capitalismo, a própria experiência dessa luta pela libertação do povo palestino, ela mostra a cada dia, e ela vai continuar mostrando, que para conquistar uma Palestina livre do rio ao mar, nós temos que conquistar uma Palestina socialista que seja parte de uma revolução das trabalhadoras e trabalhadores de toda a região. É por isso, companheiras e companheiros, que a gente diz que não somos nós que vamos salvar o povo palestino, mas sim que é a luta do povo palestino, a que hoje pode salvar todos nós de viver num mundo onde um genocídio como esse pode acontecer impunemente, e que esse é o mesmo mundo onde o imperialismo pode impor barbaridades como o genocídio na República Democrática do Congo, no Sudão, a ameaça do ataque agora aqui do lado na Venezuela, a destruição ambiental e a preparação de novas grandes guerras. Por isso, cada um de nós aqui hoje está chamado a fortalecer essa luta para derrotar o sionismo e derrotar o imperialismo e também o capitalismo e abrir caminho para a construção de um mundo novo, um mundo onde nenhuma criança palestina mais seja morta e cada criança palestina possa sorrir ao lado de cada criança do mundo como parte da geração que vai construir um mundo sem exploração e opressão.